Muito bem, vamos começar o programa de hoje já com a nossa coluna Mente Aberta, recebendo no programa o Dr. Maurício Gadibem, que vai continuar o assunto da semana passada. Tudo bem, doutor Oi, Maurício? Angélica, tudo bem a você que está nos acompanhando. É muito bom poder estar aqui de novo e principalmente tocar de novo naquele tema que é um tema que não se esgota. Quando nós falamos de doenças psicossomáticas, de somatizações, esse é um tema que não se esgota porque ele diz respeito a todos nós. Todos nós, num momento ou no outro, temos manifestações corporais que a gente fica se perguntando: por que eu estou sentindo isso? O que é isso que eu estou sentindo? Vai ao médico, o médico fala, não tem nada. Ou então, enche de remédio e não resolve. Aliás, isso é complicado, né? O paciente chegar e dizer e ouvir que ele não tem nada, né? O próprio paciente diz assim, não, mas está doendo. Não, mas eu estou sofrendo, eu estou sentindo. E, na verdade, o médico, ele não faz isso por mal. É porque, às vezes, ele está dizendo que, olha, do ponto de vista anatomopatológico, do ponto de vista clínico, dos seus exames, você não tem nada objetivamente para me te apontar que você, por exemplo, tem alguma doença bem definida, bem descrita. Quer dizer, ele está dizendo assim, eu sei até que você está sofrendo, sei que você está sentindo, mas na verdade eu não sei o que você tem. Pois é, mas muitas vezes seria importante o médico poder encaminhar esse paciente para uma conversa com o psicólogo, com o psiquiatra, né, para ver um outro caminho, uma outra linha de investigação. A polícia não faz isso? A polícia não pega várias linhas de investigação, aquela que vai ficando mais óbvia, eles continuam seguindo? Por que na medicina isso não acontece? Não, tem muitos médicos que são muito bons de escutar, sabe? São verdadeiros psicoterapeutas. Eles fazem uma medicina mais integral, uma medicina mais do ser como um todo, né? Assim, que considera mente e corpo. E as pessoas, em geral, confiam muito nesses médicos, que as escutam além do que elas estão falando, né? E muitas vezes os pacientes têm seus médicos preferidos, aqueles assim que dão atenção, que as consideram no seu sofrimento. Sim, mas o que acontece muitas vezes também é que essas pessoas procuram o atendimento de urgência para essas situações e na urgência as coisas acontecem muito rápido. Né? Então, o atendimento é muito rápido, não é aquele médico que acompanha o histórico daquela pessoa, que sabe da vida daquela pessoa, o que ela tem, o que ela não tem, só está vendo ali aquele momento, olha, você não tem nada, e passa para frente. Isso, além de não fazer uma investigação mais criteriosa, né, do que esse paciente está sentindo, que muitas vezes está na mente, também superlota os atendimentos de urgência e quem realmente precisa daquele atendimento clínico ali, demora para ser atendido um pouco mais, né? Não, e mais ainda, Angélica, esses pacientes às vezes se sentem até desconsiderados, né, naquilo que eles estão se sentindo ou se queixando, ou quando encaminha para o psicólogo, o psiquiatra, se sentem até estigmatizados, diz, uai, está me chamando de louco, está dizendo que o que eu tenho não é verdade, quer dizer, e não é bem assim, né? Isso, às vezes, quando você encaminha, às vezes, para um atendimento mais especializado, você está até considerando, é o contrário, você está fazendo uma consideração a que essa pessoa também tem uma vida mental que precisa ser tratada por um especialista. E isso também é verdade. Se o paciente vai num dermatologista, ele manda o paciente para o psiquiatra, vai falar, você está me chamando de louco, Como é que pode? Você quer que eu vá no psiquiatra? Eu estou com problema de pele. E às vezes, a pessoa em geral, ela procura ajuda porque ela está sofrendo. Quer dizer, às vezes eu tenho manifestações corporais e muitos pacientes chegam em mim primeiro e dizem, olha, eu estou com uma coceira no corpo. E eu digo, vamos avaliar clinicamente primeiro para ver se você tem alguma condição anatomoclínica que justifique isso que você está sentindo. Além disso, nós vamos também considerar como que o seu eu, a sua condição de sujeito, lida com isso que você está sentindo. Sim. Ou com essa doença que você tem. Por exemplo, uma pessoa que desenvolveu um câncer, de alguma forma, teve um infarto, tem uma úlcera. São pessoas que, além do corpo, precisam também tratar psiquicamente de um quadro de depressão, de um quadro de ansiedade. Nós precisamos considerar que todas as doenças, elas são
psicossomáticas. Sim. Elas têm um lado psíquico e um lado corporal. Elas têm... nós precisamos olhar esse paciente, as manifestações que eles nos trazem de uma forma integrada. A gente pode dizer que alguns órgãos manifestam alguns sentimentos, assim, por exemplo, o fígado tem a ver com a raiva, o estômago tem a ver com, sei lá... É uma pergunta muito boa, muita gente já tentou fazer isso, né? Porque é muito interessante, porque a gente associa mesmo. Você fica triste, você chora. Você tem dor de estômago. Quando eu tô com raiva, eu tenho dor no estômago. Aí, tá vendo? Da gastrite ter raiva. Ou você tá com raiva, você tem uma diarreia. Também. Parece que dava vontade de defecar em cima de alguém, né? Quer dizer, a coisa é assim. Quer dizer, o nosso corpo, ele se manifesta muito. Sim. E tem pessoas também, doutor Maurício, que somatizam tudo. Sabe assim, tem uma conta para pagar, ai meu Deus do céu, tô com a boca seca, ai tô com tremedeira, ai tô com dor de cabeça, tudo vira... É uma forma dela falar, ao invés dela falar dos sentimentos, ela usa o corpo para falar do que ela está sentindo, né? Quer dizer, ela está tão habituada a usar o corpo dela. Isso é muito interessante, Angélica, porque assim, tem aquela palavra bíblica que é linda, né? O verbo divino se fez carne, né? E habitou entre nós. Às vezes o paciente chega para mim e eu digo assim, agora nós precisamos fazer o contrário, a carne precisa virar verbo. Quer dizer, nós precisamos transformar em palavras, transformar aquilo que ele está fisicamente sentindo em palavras, em símbolos, em emoções. Traduzir, ajudar o paciente a traduzir em palavras os sentimentos dele. Para isso é preciso que a gente tenha uma mente constituída. Olha, a ONU diz que o estresse é a maior epidemia do século, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, também diz que o grande mal que nós padecemos hoje é do estresse. Por isso que eu acho que a melhor profissão hoje no planeta é de psiquiatra. É o que mais tem demanda. É porque nós vivemos num tempo mesmo de muita vaidade, um tempo de muita exigência, de muita competição, de muito individualismo. Quer dizer, nós vivemos uma sobrecarga muito grande que nos deixa mesmo muito estressados. E para lidar com essa ansiedade toda, nós precisamos ter uma cabeça boa para isso. Nós precisamos ter uma condição mental para poder lidarmos com o estresse de uma forma criativa, dar soluções para isso. Algumas pessoas têm automaticamente, elas já jogam no próprio corpo essa ansiedade. Quer dizer, elas manifestam a ansiedade que elas sentem no corpo, não pensando, não traduzindo em palavras, não falando sobre o que está sentindo, principalmente falando com elas mesmas, no sentido delas poderem traduzir e buscar soluções para aquilo que está levando elas, que está as levando a ficarem muito ansiosas. Sim. Quer dizer, então você tem uma linguagem corporal paralela, que a gente chama até de operatória. São pessoas que têm um hábito... tem uma autora, uma psicanalista, que ela fala muito bem, ela fala em desafetação. É uma posição em que o sujeito ejeta, põe para fora os afetos, joga para o corpo os afetos, desafetação. Ela joga para o corpo os afetos que ela está sentindo. Isso passa a ser um hábito. Quer dizer, ela, para falar dela, ela fala do corpo dela. Se você não tem um bom profissional que consegue traduzir aquilo que seu corpo está dizendo, você fica escravo dessa forma de se relacionar. Então você vai buscar alguém ou você vai conviver com alguém que está sempre se queixando. As pessoas acabam ficando chatas, né? Assim, parece que ela é chata, porque reclama o tempo todo. Não, e são pessoas que sofrem muito, mas elas precisariam entender do que é que elas estão querendo dizer, do que é que elas estão sofrendo, sabe? Quer dizer, precisaria ter essa escuta. Isso é muito importante no sentido de que a gente precisa fazer uma medicina integral, precisa ter uma visão holística sobre o ser humano. Quer dizer, onde a gente considere corpo e mente, trabalhando conjuntamente e construindo a minha identidade, construindo aquilo que eu sou no mundo. Eu tenho uma amiga, assim, ela já está bem distante, então não tem nem problema contar, porque as pessoas não vão identificar. Ela teve um filho,
E aí ela não ficou com o pai do filho e o filho foi criado pela avó paterna, pela mãe do pai da criança. Só que a criança não é filha desse moço. E ela nunca contou isso para ninguém. A avó cuida de um neto que não é neto dela, biológico. Ela mentiu para aquela família dizendo que o filho é dela, é dele. Ela tem um problema na coluna incapacitante e ela não consegue resolver esse problema de coluna. Tem dia que tem que chamar SAMU porque ela não consegue andar, ela trava toda. E aí, na minha cabeça, a sensação que eu tenho é que ela tem uma cruz tão grande para ela carregar que ela não dá conta. Nossa, Angélica, que coisa bonita você está dizendo, né? Que coisa não incrível, sei, né? foi a leitura que eu fiz dessa situação, dessa cruz que ela carrega, desse segredo que ela carrega, e ela joga tudo isso na coluna. Gente, eu vou trocar de lugar aqui com a Angélica. Que coisa mais impressionante, a Angélica viu, né? Ela diz assim, puxa, ela tem uma dor de coluna tão grande, será que a cruz dela está tão pesada assim? Às vezes é isso, a gente tem que pensar, né, tem que pensar de uma outra forma, porque mais uma vez na minha visão, quando a cabeça adoece é pior do que quando o corpo adoece. Porque quando o corpo adoece, mas a mente está bem, você enfrenta aquela doença. Exatamente isso. Mas quando a sua mente não está bem, você não enfrenta nada. Isso, nós estamos falando de uma coisa muito difícil. Quer dizer, você viu aqueles relatos que nós trouxemos na semana passada, uma paciente falando que tem anidrose, quer dizer, as bolinhas que saem na mão, outra dizendo eu tenho fibromialgia, fico 24 horas com dor no corpo. Muitas manifestações somáticas são psicossomáticas, quer dizer, dizem respeito à mente. Nós estamos falando de um terreno muito difícil de andar sobre ele, muito nebuloso. Um terreno em que a gente precisa ter um cuidado muito grande para poder não desmerecer o que o paciente está sentindo, porque de fato ele está sentindo, aquela pessoa está sentindo aquela dor de cabeça, está sentindo aquela dor de estômago, está sentindo aquilo que ele vem se queixar para nós, mas também a gente precisa de ajudá-lo a traduzir o que ele está sentindo em emoções, em sentimentos, ou no que isso representa na vida dele, ou quando começou isso, ou qual o sentido disso na vida dele. Quer dizer, assim nós vamos ter um olhar mais amplo, mais completo, mais integral sobre essa pessoa, como isso que você fez. Quer dizer, todos nós temos segredos, mentiras, omissões, formas muito pessoais de pensar as coisas e de ver as coisas. E muitas vezes nós não nos perdoamos por isso, muitas vezes nós nem conseguimos entender por que nós somos assim. Quer dizer, se a gente considera o lado humano de cada um, se a gente considera que todos nós somos seres humanos, passíveis de erro, passíveis de ter um lado amoroso, mas também um lado destrutivo, se a gente consegue integrar isso dentro de cada um de nós, talvez a gente se perdoe mais, talvez a gente consiga viver melhor com os nossos defeitos e também com as nossas virtudes. Com certeza. Nosso tempo está acabando, doutor, mas eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que é muito importante para a gente encerrar essa conversa. Crianças também passam por isso, não passam? Crianças são essencialmente psicossomáticas. Crianças ainda não têm a mente desenvolvida. Não sabem nem dizer o que... Não sabem. Elas precisam, e é tão importante que a mãe traduza o que ela está sentindo, não simplesmente critique ou tente... Às vezes a mãe fica tão angustiada de ver a criança reclamar que tenta negar, tenta desmerecer ou tenta minimizar aquilo que ela está sentindo. Na verdade, muito mais porque essa mãe está angustiada e não sabe o que a criança tem. Mas a criança, ao contrário, depende muito que essa mãe ajude a nomear o que ela está sentindo, que considere o que ela está sentindo, que dê voz a essa criança para que ela não fique simplesmente uma criança sem recursos de fantasia, uma criança que não consiga sonhar, uma criança que somente estabeleça no futuro relações afetivas brancas, que a gente chama, que são essas relações assim desafetadas, sem afetos, que essa criança possa sonhar. Isso começa em casa com a mãe.
A gente tem sempre a mãe. A Sempre mãe a sempre mãe. tem que aparecer. Meu filho mais velho, desde pequeno, ele tem problema na garganta. E em problema na garganta é complicado. Tem que olhar a questão do antibiótico, né? Não é... Não pode deixar de lado, né? Não, nada pode deixar de Sim. lado, hein? Por favor. Sim, mas aí eu já percebi que quando ele tem algum problema, ele não é muito de falar, quando ele tem algum problema, afeta a garganta, ele tem febre. Então, a primeira atitude que eu tomo, desde que ele é pequeno, é dar mais atenção a ele. Eu durmo com ele, ou eu levo ele para passear, porque ele não é muito de conversar, de se abrir. Faço alguma coisa que ele gosta muito de comer. Impressionante como ele melhora. Mas Angélica, não é difícil melhorar a gente estando com você, não? Mas não é. Deixa eu te falar uma coisa. E você falou outra coisa importante, que assim, essas manifestações do corpo, psicossomáticas, elas surgem muito em momentos de muito estresse da nossa vida. Quer dizer, momentos assim chaves. Desde bebezinho, desmame, entrada na escola, casamento, vai ter o primeiro filho, perder o emprego, momentos de muito estresse, vou me formar. São momentos assim em que não é difícil você eclodir alguma manifestação psicossomática. Com certeza. Crianças quando os pais separam. Tudo Nossa isso a gente Senhora. tem. Nossa, Agora isso dá muito programa pronto. Já vamos fazer. já é o próximo programa. Já dá muito assunto. Crianças quando os pais se separam. Mas eu queria terminar dizendo, esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp que eu achei tão significativa e que eu queria compartilhar com você aqui agora. Ela diz assim: diz a velha curandeira, não dói as costas, dói a carga. Não dói os teus olhos, dói a injustiça. Não dói a tua cabeça, dói os teus pensamentos. Não dói a garganta, dói o que não se expressa ou se expressa com raiva. Não dói o estômago, dói o que a alma não digere. Não dói o fígado, dói a raiva. Não dói o teu coração, dói o amor. E é ele, o amor mesmo, aquele que contém a medicina mais poderosa. Sensacional. E respondeu a minha pergunta da garganta do meu filho. Pronto. Foi com amor que eu curei a garganta dele. Doutor Maurício, muito obrigada mais uma vez. Te espero aqui. Todos nós te esperamos aqui na próxima quinta-feira. Com o maior prazer. Se você quiser escrever, falar comigo, escreva para mauriciomenteaberta@hotmail.com. Eu faço questão de considerar o que você está vivendo com seriedade, com respeito. Se você não quiser se identificar, fique à vontade. Nós vamos falar sobre você aqui. E pode esperar daqui a pouquinho no Instagram, Sou Mais Estilo, pode procurar esse texto que o Dr. Maurício acabou de dizer. Nós vamos publicá-lo lá para vocês. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.